Bom dia, dona. Tô procurando trabalho. Ouvi na cidade que talvez a senhora precisasse de alguém aqui. Ouviu errado, moço. Dona, eu sei fazer de tudo numa fazenda. E tô vendo que tem bastante serviço aqui. Aceito o que puder pagar. Eu não tenho como te pagar. Um prato de comida por dia e um canto pra dormir já tá ótimo. Eu só preciso de uma chance. E a verdade é que eu não preciso de outro peão por aqui. Tá certo, senhora. Obrigado mesmo assim. Moço, espera um pouco. Posso precisar de você para outra coisa. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O envelope do banco continuava aberto sobre a mesa da cozinha havia 3 dias. Catarina Benedetti passava por ele todas as manhãs sem coragem de ler novamente. Sabia de cor cada palavra. Sabia o prazo, sabia o valor, sabia que se não resolvesse aquilo em poucos meses, perderia parte da terra que o marido havia deixado. E ainda assim, andava pela cozinha, tentando ignorar a carta para, de alguma forma, evitar o que estava escrito ali. Naquela manhã, o cheiro do café ficou parado no ar, enquanto Catarina olhava pela janela em direção ao curral. Os funcionários que restavam já estavam terminando a primeira ordenha. Ela precisava descer, precisava conferir o volume, precisava telefonar para o comprador que atrasava o pagamento havia 2 semanas. Tudo era urgente. Tudo era ao mesmo tempo. E Catarina, aos 28 anos, sentia-se vivendo dentro de uma casa que continuava caindo pouco a pouco sem que ninguém percebesse. Foi quando o cachorro latiu na entrada. Catarina limpou as mãos no pano de prato e caminhou até a varanda. Na porteira, um homem havia parado com uma pequena mala ao lado do corpo. Tinha a camisa amassada de quem viajou por horas e uma expressão calma. Catarina desceu os degraus com a desconfiança que havia aprendido nos últimos meses. Nos últimos meses tinha sido assim. Aparecia gente oferecendo empréstimo. Aparecia gente oferecendo compra. Aparecia gente oferecendo conselho. Todo mundo aparecia cheio de promessas, mas ninguém botava a mão na massa. Bom dia, disse o homem. Estou procurando trabalho. Ouvi na cidade que talvez precisassem de alguém aqui. Ouviu errado. Ela respondeu sem parar de caminhar. Chegou perto da porteira, mas não a abriu. Como se chama? Marcelo. Marcelo Noronha. Pois então, seu Marcelo, eu não tenho como contratar mais ninguém. Já mandei embora 2 este ano. Não é falta de serviço, é falta de dinheiro. Marcelo apenas balançou a cabeça. Não insistiu. Olhou por sobre o ombro dela, para o curral, para o galpão fechado do lado da ordenha, para a sede da casa que precisava de pintura havia tempo demais. Voltou os olhos para Catarina. A senhora está sozinha aqui? Isso não é da sua conta. Não é mesmo. Me perdoe. O jeito dele de pedir desculpa a irritou mais do que se tivesse discutido. Catarina levou a mão à testa e sentiu o calor da manhã começar a subir. Meses de credor no telefone, meses de vizinho oferecendo compra, meses de homem chegando à porteira dizendo que sabia como salvar tudo. E ali estava mais um, só que aquele nem prometia nada. Estava apenas parado, esperando. Olha, disse Catarina, com a voz mais firme do que pretendia. Funcionário eu já tentei, conselho eu já recebi demais. Promessa eu não quero mais ouvir. Se o senhor está procurando trabalho de vaqueiro, procure em outro lugar. Aqui não tenho que pagar. Marcelo continuou onde estava. Não recuou nem argumentou. Apenas perguntou, com uma naturalidade que a desarmou. O problema é só dinheiro.
Catarina abriu a boca para responder qualquer coisa e não conseguiu. A pergunta era simples demais, injusta demais, verdadeira demais. E sem que planejasse, sem que soubesse por que estava contando aquilo a um estranho, deixou escapar. Eu preciso de alguém para tocar esta fazenda comigo. Catarina teve vontade imediata de recuar, de dizer que era brincadeira, de mandar aquele homem embora antes que ele respondesse. Ninguém dizia esse tipo de coisa para um desconhecido. Ninguém oferecia parceria numa fazenda cheia de dívida. Ela esperou que Marcelo desse 2 passos para trás, pegasse a mala e sumisse pela estrada de terra. Mas Marcelo não fez isso. Olhou novamente para o curral. Olhou para o galpão fechado com o cadeado enferrujado. Olhou para os poucos animais que apareciam além da cerca. Depois, olhou para Catarina e respondeu: "Talvez eu possa fazer exatamente isso", disse ele. Catarina segurou a porteira com força. Não sabia se aquilo era sorte, cansaço ou o começo de mais um problema. Catarina soltou o ar e tentou ganhar tempo. Segurou a porteira ainda fechada e olhou aquele homem parado do outro lado, com a mala pequena e a resposta calma que acabava de dar. Era o tipo de resposta que gente séria não dava sem pensar. E gente que pensava também não dava. "O senhor não entendeu", falou Catarina. "Eu não tenho como pagar. Não é pouco, é nada. O banco me deu prazo para colocar parte da dívida em dia. Se eu não conseguir, vou ter que vender pedaço da terra. Talvez mais do que pedaço." Marcelo escutou até o fim sem interromper. Colocou a mala no chão, do lado da bota empoeirada, ajustou a alça da camisa e respondeu de uma maneira que Catarina levou alguns instantes para entender. "Eu não quero salário." "Como assim, não quer salário?" "Trabalho alguns meses aqui, sem pagamento fixo. Se a fazenda voltar a dar resultado, a senhora me dá uma parte do que a gente conseguir recuperar e uma parte dos primeiros lucros. Se não der certo, eu terei trabalhado por comida e alojamento." Só isso. Catarina cruzou os braços. A proposta era tão fora do comum que soava mentira. Homem nenhum aparecia na porteira de uma fazenda quebrada oferecendo trabalhar de graça. Homem nenhum aceitava dividir prejuízo com uma viúva que ele nunca tinha visto. "O senhor está me oferecendo o que exatamente?" perguntou Catarina, mais desconfiada do que curiosa. "Porque olha, se for para eu descobrir daqui a 3 meses que o senhor quer ficar com um pedaço da minha terra, é melhor ir embora agora." "Não é pedaço de terra. É uma parte do que a gente conseguir. Se conseguir, a senhora fica com a fazenda. Sempre." "E por que alguém aceitaria isso? Trabalhar meses sem garantia de nada." Marcelo levou um tempo a mais para responder. Olhou para o chão, moveu uma pedra com a ponta da bota e devolveu o olhar para ela. "Porque eu estou acostumado a começar de novo." Foi só isso. Nenhuma explicação a mais. Catarina esperou que ele dissesse alguma coisa sobre o passado, sobre a família, sobre o motivo daquela mala pequena. Marcelo não disse. E aquilo, estranhamente, a fez confiar um pouco mais do que se ele tivesse contado uma história bonita. Ela abriu a porteira. Não porque estivesse convencida. Abriu porque não tinha nada melhor a testar. "Vou deixar uma coisa clara logo de saída. O senhor não é dono de nada aqui. Nada. Nenhuma decisão importante passa sem mim. Compra, venda, mudança de rotina, negociação, qualquer coisa. Eu preciso saber. Eu preciso concordar. Se o senhor não gostar dessa regra, é melhor pegar a mala e continuar o caminho." "Combinado. Só isso." "Combinado. A fazenda é sua. Eu só estou oferecendo trabalho." Catarina o encarou por um tempo antes de virar as costas. Fez sinal para que a acompanhasse. Marcelo pegou a mala e passou pela porteira em silêncio, andando alguns passos atrás dela, sem tentar puxar assunto. Foi assim que ela começou a mostrar a propriedade, indicando o curral, a área de ordenha, a sede, o caminho até a pequena casa de funcionário que havia ficado fechada desde o ano anterior. Enquanto caminhavam, Catarina falava dos horários, dos poucos funcionários que ainda restavam, do comprador que atrasava pagamento, da parcela que vencia no fim do mês,
Marcelo escutava tudo com atenção, sem interromper. Fazia uma pergunta ou outra, sempre curta, sempre prática. Perguntou quantos animais, quantos litros por dia para quem vendia, há quanto tempo. Não julgou nenhuma resposta. Diante da casa pequena, Catarina tirou uma chave do bolso da calça e entregou. Não é grande coisa. Faz tempo que não abro. Deve estar precisando de limpeza. Eu resolvo. Se mudar de ideia sobre o acordo, é só avisar. A senhora também. Catarina levantou uma sobrancelha. Eu também o quê? Se a senhora mudar de ideia, também é só avisar. Eu vou embora tranquilo. Ela fez um gesto simples de cabeça e virou de volta em direção à sede. No caminho, olhou por cima do ombro uma única vez. Marcelo já estava na porta da casinha, colocando a mala no chão com cuidado. Naquela noite, depois que Catarina apagou as luzes da cozinha, Marcelo percorreu a fazenda sozinho. Caminhou pelo curral vazio, provou o leite que sobrou do fim de tarde, folheou os cadernos de venda deixados na sala da ordenha. Parou vários minutos diante do galpão fechado ao lado, com o cadeado enferrujado, brilhando fraco na luz do poste. Não abriu. Só olhou. Depois foi dormir. Catarina levantou antes do sol, como fazia todos os dias desde o inverno anterior. Encontrou a cozinha ainda escura, acendeu a luz e ficou com a xícara vazia na mão. Pela janela, viu movimento perto do curral. Marcelo já estava lá. De bota, camisa de trabalho, mangas dobradas até o cotovelo, conversando com um dos ordenhadores como se conhecesse o rapaz havia meses. Ela ficou um tempo observando aquilo. Não era comum ver alguém começar assim, sem esperar ordem, sem esperar café, sem esperar hora certa. Serviu o café e desceu. Marcelo a viu de longe e caminhou até ela sem pressa. Bom dia. Comecei a conferir o volume da ordenha da manhã. Espero que a senhora não tenha se importado. E o rapaz deixou? Deixei o rapaz continuar do jeito dele. Só fiquei olhando. Catarina fez que sim. Deu um gole no café e olhou para o galpão fechado, alguns metros adiante. Marcelo acompanhou o olhar dela e fez a pergunta que ela já esperava desde a noite anterior. Por que aquele galpão está trancado? Coisa antiga. Meu marido produzia queijo lá dentro, em pequena escala. Eu ajudava quando podia. Tinha freguesia certa, gente da região. Não era muito, mas dava para segurar as pontas nos meses ruins. E parou por quê? Foi parando. A gente tinha uma pessoa boa que cuidava da fabricação e ela mudou de cidade. Depois meu marido adoeceu. Depois ele se foi. Depois eu fiquei com o banco no meu pé e comecei a vender o leite todo por qualquer preço, só para ter dinheiro rápido. Faz mais de 2 anos que aquele galpão está do jeito que o senhor está vendo. Marcelo escutou tudo com o mesmo silêncio da véspera. Depois pediu com uma naturalidade que ela achou quase estranha. A senhora me deixa entrar? Catarina hesitou. Não tinha entrado ali havia muito tempo, nem para limpar. Voltar naquele lugar significava mexer em coisas que ela mantinha guardadas de propósito. Mesmo assim, foi buscar a chave. O cadeado custou a abrir. Lá dentro, o ar era parado, cheirando a poeira, madeira velha e um resto distante de leite azedo. Mesas compridas alinhadas contra a parede. Formas de queijo empilhadas em prateleiras. Panos amarelados dobrados sobre um banco. Tudo no lugar, só que coberto por uma camada fina de poeira. Marcelo entrou. Percorreu o espaço com os olhos, mas o corpo dele se moveu de um modo que Catarina notou logo. Marcelo andava pelo espaço com a segurança de quem já conhecia cada ferramenta ali dentro. Deslizou a mão pela beirada da mesa. Ergueu uma das formas, virou nas mãos, verificou o fundo. Pegou um pano, avaliou a espessura, recolocou no mesmo lugar. Chegou até uma prateleira mais alta e reconheceu, sem precisar perguntar, para que serviam 2 utensílios metálicos que Catarina havia esquecido até como se chamavam. Ela cruzou os braços na porta. O senhor entende disso? Entendo, sim, respondeu ele, sem parar de examinar a prateleira. Entende como?
Trabalhei anos com queijo artesanal. Antes de andar por aí fazendo serviço temporário, era isso que eu fazia. Cheguei a ter uma produção pequena minha. Catarina apoiou o ombro na porta. Aquilo mudava o peso da conversa. Um homem que sabia mexer com queijo artesanal não vinha caminhando por interior nenhum pedindo trabalho de vaqueiro. Não sem motivo. E por que o senhor está aqui, então, batendo de porteira em porteira? Marcelo virou o rosto para ela. Isso a gente conversa outra hora. Uma hora eu vou querer saber, seu Marcelo. Uma hora eu conto. Agora não. Catarina engoliu a curiosidade. Não era o momento de brigar por resposta. Marcelo já estava andando pelo galpão de novo, apontando coisas com o dedo sem tocar em nada. A senhora ainda vende o leite todo pelo mesmo preço baixo? Todo. Pelo preço que o comprador quiser pagar. A fazenda não precisa produzir mais, precisa ganhar melhor pelo que já produz. Se a gente arrumar isto aqui, com calma, sem gastar o que a senhora não tem, dá para começar uma produção pequena outra vez. Vender direto na região de Araçatuba. Vai ser lento no começo, mas o quilo de queijo paga muito mais do que o litro de leite cru. Catarina levou a mão ao rosto. Já tinha pensado nisso muitas vezes. O senhor está falando sério? Estou. Quanto tempo? Depende do que a gente encontrar quando começar a limpar, mas dá para tentar. Ela olhou para o galpão, para as mesas empoeiradas, para o marido que não estava mais ali. Depois olhou para Marcelo. Então a gente tenta. Começaram na manhã seguinte. Catarina apareceu no galpão com um balde, 2 panos e a determinação de quem havia decidido não pensar 2 vezes. Marcelo já estava lá, com as mangas dobradas, tirando as formas velhas da prateleira e colocando cada peça sobre a mesa comprida. Trabalhavam em silêncio, cada um cuidando de um canto, sem precisar combinar tarefa. Era o jeito dele, sem discurso, sem plano falado. Olhava para o problema e começava pela parte mais simples. Catarina levou uns dias para entender aquilo. No começo ficava atrás dele, pedindo explicação sobre tudo. Depois parou. Percebeu que Marcelo respondia melhor com as mãos do que com as palavras. A gente vai precisar comprar alguma coisa nova? Perguntou Catarina, no 3º dia de limpeza. O mínimo. O resto a gente resolve com o que tem aqui. O senhor tem certeza? Tenho. Comprar é fácil. Comprar quando não tem dinheiro é que atrapalha o negócio. Ele apontou para uma peça de metal enferrujada num canto do galpão. Catarina lembrou vagamente que o marido comprara aquilo tempos antes, esperando usar num dia que nunca chegou. Marcelo pegou a peça, examinou por vários minutos e no fim da tarde já estava usando dentro da própria produção improvisada. Catarina ria sozinha quando isso acontecia. Era um riso curto, quase engolido, mas Marcelo percebia. Só continuava trabalhando, sem dar bandeira. Ela, por sua vez, começou a fazer o que sabia fazer melhor. Pegou o caderno velho de contatos que havia deixado no fundo da gaveta e retomou telefonemas antigos. Ligou para uma prima que morava em Araçatuba. Ligou para um comerciante que havia sido amigo do marido. Ligou para 2 vizinhos com quem quase não conversava havia 2 anos. Marcava presença de novo, aos poucos, sem contar exatamente o que estava planejando. À noite, depois do trabalho, os 2 se sentavam na varanda com o caderno de contas entre eles. Catarina explicava quais dívidas podiam esperar e quais precisavam ser pagas, primeiro para não interromper a atividade da fazenda. Marcelo escutava, marcava alguma observação com o lápis e devolvia o caderno. A senhora conhece cada nome deste caderno? Conheço cada dívida também. Então a gente vai levando por aqui. Um problema por vez. As discussões apareceram na 2ª semana. Aparecem em toda parceria. Marcelo tinha o hábito de decidir pequenas coisas sem avisar. Não era má vontade. Era resquício de quem havia passado anos trabalhando sozinho, resolvendo tudo com as próprias mãos. Catarina não aceitava. Não depois de tudo que passara. Seu Marcelo, diga,
O senhor mudou o horário da ordenha da tarde sem me avisar. Foi 30 minutos. O rapaz estava atrasando, respondeu ele, sem largar o pano que dobrava. Foi 30 minutos hoje. Amanhã vai ser 1 hora. Depois vai ser uma decisão maior. A gente combinou, nada passa sem mim. Marcelo dobrou o último pano e encarou Catarina. A senhora tem razão. Não vai acontecer de novo. Marcelo guardou a explicação para si, concordou com ela e voltou ao serviço. Foi uma das primeiras coisas que Catarina reparou nele. Ele não brigava para ter razão. Aceitava quando estava errado, corrigia, seguia em frente. Era um tipo de homem que ela quase tinha esquecido que existia. Mas houve outras discussões, e algumas mais duras. Uma tarde, Catarina reclamou que ele agia como se estivesse acostumado a ir embora antes que alguém pudesse questionar as decisões que tomava. O senhor faz as coisas como quem sabe que amanhã não vai estar mais aqui. Talvez seja verdade. Isso não é resposta. É a única que eu tenho, dona Catarina. Ela ficou incomodada por dias. Marcelo também. Nenhum dos dois voltou ao assunto. Continuaram trabalhando lado a lado e a briga foi ficando pequena diante do tanto que havia para fazer. Foi nesse período que ela começou a perceber o valor daquele homem sem querer perceber. Marcelo conhecia a rotina do curral melhor do que os funcionários antigos. Marcelo notava quando uma vaca estava dando menos leite antes de qualquer um. Marcelo sabia consertar o que quebrava, sem chamar ninguém da cidade. E, principalmente, Marcelo não a tratava como coitada. Não abaixava a voz para falar com ela. Não pedia licença para dizer o que pensava. Tratava Catarina como sócia, mesmo sem contrato assinado. Ela também percebeu o próprio valor sendo devolvido. Marcelo perguntava a opinião dela sobre coisas que ninguém perguntava havia muito tempo. A senhora prefere que a gente faça o primeiro lote maior ou menor? Menor. Se der errado, a gente perde pouco. Bom, vai ser menor então. Quando o primeiro lote de queijo aceitável ficou pronto, Catarina passou o dedo pela casca, cheirou e abriu o primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Marcelo, do outro lado da mesa, viu aquilo e deu um sorriso pequeno. Depois, voltou ao trabalho. A primeira venda saiu numa quinta-feira. Foi Catarina quem levou, dentro de uma caixa de papelão forrada com pano de prato, 3 peças pequenas de queijo direto para um empório na parte antiga de Araçatuba. O dono era um homem grisalho que havia sido cliente do marido dela anos antes. Provou uma fatia fina, mastigou sem pressa, arregalou um pouco os olhos e pediu para ela repetir o preço. A senhora consegue me trazer o dobro na semana que vem? Consigo. Tem outros produtores querendo entrar, mas este seu tem cara de coisa antiga. Boa, manda ver. Catarina voltou para a fazenda com a caixa vazia e o dinheiro dentro do bolso do casaco. Guiou a caminhonete sem correr, tentando não deixar a alegria virar susto. Havia tanto tempo que não recebia notícia boa que a notícia parecia perigosa. Encontrou Marcelo no galpão, arrumando as prateleiras. Colocou o envelope pequeno sobre a mesa e explicou tudo. Marcelo escutou até o fim, com os braços cruzados. A gente conseguiu então. A gente começou. Naquela noite, na varanda, Catarina serviu café e resolveu perguntar o que já vinha adiando havia semanas. Marcelo estava com a xícara na mão, olhando o pasto escuro. Ela esperou um instante e falou baixo. Seu Marcelo, eu preciso saber uma coisa. Pode perguntar. O senhor prometeu me contar em outra hora. Já é outra hora. Marcelo não se virou para ela de imediato. Encostou a xícara na madeira, endireitou as costas e demorou um pouco antes de começar. Eu já tive uma queijaria pequena. Faz alguns anos, não era grande coisa, mas dava para viver. Eu tinha um sócio. A gente dividiu o trabalho de um jeito bobo. Ele cuidava do dinheiro, eu cuidava da produção. Achei que era assim que devia ser feito. E não era. Não era. Quando eu percebi que tinha coisa errada, já era tarde demais.
Contas atrasadas, empréstimo em nome da empresa, fornecedor sem receber. Meu sócio sumiu. Sobrou tudo para mim. Levei anos pagando o que eu considerava minha responsabilidade, mesmo sem ter criado sozinho o problema. Catarina escutou sem interromper. E depois disso, o senhor nunca mais tentou nada seu? Nunca mais. Decidi que não valia a pena. Trabalho uns meses num lugar, quando termina o serviço sigo. É mais fácil assim, ninguém me deve nada. Eu não devo nada a ninguém. E essa mala pequena que o senhor carrega? Marcelo enfim virou o rosto. Havia um cansaço antigo naquele olhar, o tipo de cansaço que não se resolve com uma noite de sono. Só levo o que caiba dentro dela. Assim, quando chega a hora de ir embora, é rápido. Catarina segurou a própria xícara com as duas mãos. A conversa a machucou de uma maneira que ela não esperava. O que doía não era a história antiga que ele carregava, mas a certeza de que ele logo iria embora. Porque agora entendia que aquele homem que estava recuperando a fazenda dela, dia após dia, não pretendia ficar. Nem ali, nem em lugar algum. O senhor pretende ir embora assim que receber sua parte? Quando o serviço terminar, eu sigo. Foi dito sem crueldade. Marcelo respondeu no automático. Catarina fez um movimento pequeno com a cabeça. É melhor assim. É. Nenhum dos dois falou mais nada por um tempo. O barulho do gado longe, algum grilo mais perto, o vento passando pela cerca. Marcelo terminou o café, agradeceu e caminhou de volta para a casa pequena. O revés veio antes do que qualquer um dos dois esperava. Na sexta-feira daquela mesma semana, Catarina foi separar as peças para a segunda entrega do empório e percebeu que 4 delas estavam estufadas, com cheiro azedo, imprestáveis. Chamou Marcelo. Ele examinou uma por uma, cheirou, cortou, fechou o rosto. Contaminação. Alguma coisa entrou no leite ou pegou a cura no ponto errado. Quanto a gente perde? A entrega inteira desta semana. Talvez a próxima também, dependendo de quantas mais aparecerem assim. Catarina levou a mão à testa. Já contava com aquele dinheiro. Já tinha prometido para o fornecedor. O que a gente faz, seu Marcelo? A gente refaz, do zero. Eu ligo para o empório e explico. Não vamos entregar peça ruim para ninguém. Isso é começo de fim. Marcelo pegou o telefone antes que ela protestasse. Falou pouco, com voz firme. O comerciante ficou bravo. Marcelo escutou tudo sem interromper e prometeu peça boa em 10 dias, pelo preço da anterior. Desligou. Ele espera? Espera. Homem sério espera quando a pessoa é honesta com ele. Passaram 3 noites longas, ajustando cada etapa da produção. Marcelo encontrou o problema num filtro velho que estava soltando resíduo. Trocou. Testou, refez o lote pequeno com Catarina do lado, conferindo cada temperatura, cada minuto, cada movimento. Quando o novo lote saiu limpo, Catarina sentou no banco do galpão sem forças. A gente quase perdeu o cliente na segunda semana, seu Marcelo. A gente não perdeu, e agora sabe onde estava o furo. Ela olhou para ele por um tempo. Percebeu que estava, sem querer, começando a confiar naquele homem para coisas maiores do que queijo. O empório recebeu o lote refeito na sexta-feira seguinte. O comerciante provou, sacudiu a cabeça e falou uma frase que Catarina guardou. Fez muito bem em segurar aquele lote, dona Catarina. Agora eu sei que o que vier dessa fazenda eu posso botar na prateleira de olhos fechados. Dali para a frente, as encomendas passaram a aparecer com regularidade. O empório da parte antiga pedia toda quinta. A padaria pedia 2 vezes por semana. O restaurante pequeno começou a comprar peças maiores para servir em tábuas. Catarina precisou comprar um caderno novo só para anotar entrega, valor e prazo. Marcelo separava as peças com etiqueta escrita à mão, cada uma numerada, cada uma conferida antes de sair. O primeiro pagamento pesado saiu para o fornecedor de ração que segurava a paciência havia meses. Catarina pagou pessoalmente dentro do escritório empoeirado do homem na periferia de Araçatuba.
O sujeito contou o dinheiro 2 vezes, guardou dentro da gaveta e disse alguma coisa que ela levaria semanas para tirar da cabeça. Achei que a senhora ia perder a fazenda este ano. Eu também achei. Depois veio a parcela que estava mais próxima do vencimento. Depois um pequeno adiantamento para o veterinário. E, o mais importante, Augusto Ferreira, o funcionário do banco que acompanhava a renegociação, ligou uma tarde para pedir que ela fosse à agência levar alguns comprovantes. Catarina foi. Marcelo ficou tomando conta do galpão. Quando Catarina voltou, entrou pela cozinha sem tirar o casaco e falou de uma vez. Eles aceitaram reorganizar parte da dívida. O prazo é maior. As parcelas cabem. Marcelo interrompeu o que estava fazendo. Encarou ela um instante, depois abriu meio sorriso. Boa notícia, dona Catarina. Boa notícia mesmo, seu Marcelo. Naquela noite ela dormiu a noite inteira pela primeira vez em meses, sem acordar no susto fazendo contas de cabeça. Amanheceu com o corpo ainda cansado, mas com uma leveza que havia esquecido de existir. A rotina foi ganhando cara nova. De manhã, ordenha e queijo. De tarde, entrega, telefonema, pagamento. De noite, os dois na varanda com o caderno entre eles, ajustando conta, planejando semana. Marcelo já não pedia licença para falar. Catarina já não interrompia sempre que ele começava uma ideia. Estavam aprendendo a trabalhar juntos no puro costume do dia a dia. Foi nesse período que as conversas ficaram mais longas. Uma noite, com o vento passando frio pela varanda, Catarina falou do marido pela primeira vez, sem que ele tivesse perguntado. Ele era teimoso, bom teimoso, aquele que trabalha sem reclamar e não pede ajuda. Feito muita gente por aqui. Feito o senhor, Marcelo não respondeu. Escutou. Eu amei muito ele, continuou Catarina com naturalidade. Amei mesmo. E quando ele se foi, eu fiquei presa tentando conservar tudo do jeito que era antes. Achei que se eu mudasse alguma coisa, ia estar traindo ele. Levei tempo para entender que não era assim. A senhora tem tempo para entender do jeito que precisar. O senhor fala isso com muita certeza. Sei um pouco. Catarina não pediu mais explicação. Já tinha aprendido que Marcelo entregava as coisas no tempo dele. Ele, por sua vez, começou a deixar sinal na casa pequena. Não fazia por decisão. Fazia sem perceber. Comprou uma faca boa para uso na cozinha, das que não cabem em mala pequena. Ganhou de um vizinho uma escrivaninha velha e não recusou. Guardou uma segunda camisa no armário. Perto da varanda da casa, as 3 mudas viraram 5, depois 6. Uma delas já dava sinal de folha nova. Numa manhã de sábado, o comerciante do empório pediu para ela levar peças a mais, porque haveria uma feirinha pequena de produtores no fim de semana seguinte, no centro. Sugeriu que Catarina montasse uma banca. Ela aceitou. Pediu que Marcelo fosse junto. Ele hesitou por um instante, depois aceitou também. No sábado da feira, os dois montaram a banca lado a lado, com toalha branca em cima da mesa, as peças arrumadas por tamanho, e um cartaz simples escrito à mão. Marcelo cortava as fatias de degustação com paciência. Catarina conversava com quem parava, contava a história curta da produção, pegava recado de encomenda. Uma dona de casa comprou 3 peças. Um casal jovem ficou animado e pediu contato. Um homem mais velho, dono de mercado em outra cidade, provou de novo e deixou o cartão. Foi Marcelo quem percebeu primeiro. A senhora está sorrindo diferente hoje. Estou. Cabe outro sorriso desses aí. Catarina riu baixinho. Marcelo devolveu um sorriso curto, quase escondido, mas presente. Na volta para a fazenda, com a caminhonete quase vazia, Catarina falou olhando para a estrada. Deu certo, seu Marcelo. Tá dando certo, dona Catarina. Ela reparou que ele tinha corrigido o tempo do verbo. Não era coisa acabada, era coisa em andamento. Uma coisa que continuaria, dependendo do que os dois fizessem daqui em diante. A produção cresceu no ritmo certo. O comerciante do empório passou a comprar quantidade maior. A padaria trocou o pedido semanal por 2 pedidos.
O restaurante ligou pedindo peça grande para um evento de fim de semana. O dono do mercado da outra cidade, aquele que havia deixado o cartão na feira, mandou mensagem pedindo amostra maior. Catarina fazia as contas na varanda toda quarta-feira. Marcelo sentava do outro lado da mesa, com a xícara na mão. Uma noite, ela encostou o lápis no caderno e falou baixo. Mais 2 parcelas. Só isso separa a gente da renegociação inteira paga. A gente chega lá. A gente chega. Era o tipo de conversa que devia trazer alegria. Devia. Só que Catarina havia começado a evitar o assunto por outro motivo. Marcelo também. Se as parcelas terminassem, o acordo terminaria. E se o acordo terminasse, Marcelo iria embora. Era o combinado. Nas semanas seguintes, os dois trabalharam até mais tarde. Uma encomenda importante do mercado da outra cidade precisava sair perfeita. Marcelo cortou, salgou, virou, cuidou de cada peça como se fosse a primeira. Catarina ajudou até a madrugada, com o cabelo preso e as mãos frias do trabalho na sala fresca. Quando terminaram, sentaram no banco de fora do galpão, um do lado do outro sem falar. O céu estava limpo, o gado calmo. Marcelo tirou uma folha seca do ombro dela, um gesto que nasceu sem pensar. Catarina acompanhou o movimento da mão dele. Marcelo percebeu tarde demais o que tinha feito. Ela virou o rosto. Ele virou também. Ficaram assim por instantes que pareceram maiores do que eram. Seu Marcelo, diga, isso aqui é ideia ruim. Eu sei. A distância entre eles diminuiu naturalmente, até que já não havia motivo para fingir que aquilo não estava acontecendo. Foi um beijo curto, um beijo de quem não estava brincando, um beijo de quem tinha noção do peso. Depois, cada um voltou para a própria casa, em silêncio. De manhã, Catarina acordou com uma inquietação que não conseguia empurrar para o canto. Trocou de roupa, desceu à cozinha, fez café mais forte que o normal e ficou olhando pela janela para a casa pequena onde Marcelo dormia. Catarina não se arrependia do beijo. O que a assustava era gostar de um homem que já tinha decidido partir. Marcelo chegou para o trabalho na hora de sempre. Ela cumprimentou rápido. Ele reparou na diferença logo. Não perguntou nada durante a manhã inteira. Perto do meio-dia, quando os dois se cruzaram na porta do galpão, foi ele quem puxou o assunto. Se a senhora se arrependeu, é só falar. Não é arrependimento, seu Marcelo. Então é o quê? É medo. Marcelo dobrou o pano que estava na mão e apoiou-se na mesa, com os ombros um pouco caídos. Medo de quê? De gostar de um homem que já sabe a data de ir embora. Marcelo demorou para responder. Quando respondeu, foi olhando para o chão. Eu não sei se sei a data mais. Não me diga isso agora, não desse jeito. Se o senhor for ficar por dó, é pior. Se o senhor for ficar por gratidão, é pior ainda. Eu não quero prender ninguém. A senhora não está prendendo. Então por que eu sinto que estou? Marcelo levantou o rosto. Tinha uma dureza nova na expressão. Uma dureza que Catarina não sabia decifrar direito. Talvez porque a senhora também esteja com medo de perder mais alguém. Catarina sentiu o rosto esquentar. Não pelo comentário, pela verdade do comentário. Respondeu antes de pensar. O senhor vive com o pé na estrada porque tem medo de fincar o pé em qualquer canto. Mas eu não sou parada de passagem, seu Marcelo. Eu sou o lugar em que eu vivo. E quando alguém tenta ficar, a senhora já começa a achar que vai perder. Nenhum dos dois cedeu. Nenhum dos dois pediu desculpa. Marcelo saiu do galpão sem terminar a frase. Catarina ficou parada um tempo, com as 2 mãos apoiadas na mesa. Nos dias seguintes, continuaram trabalhando. Faziam o que precisava ser feito. Trocavam informação prática. Cruzavam-se no curral, na sede, na cozinha. Não se olhavam da mesma maneira de antes. Uma vaca precisou de socorro numa madrugada. Marcelo cuidou. Catarina apareceu depois, ajudou em silêncio. Nenhum dos dois puxou o assunto. Voltaram cada um para a própria porta. Foi assim por quase uma semana. A fazenda continuava indo bem. Entre os dois, a conversa que precisava acontecer continuava sendo adiada. A ligação chegou numa terça-feira, no fim da manhã.
Catarina estava na cozinha, dobrando pano de prato, quando o telefone tocou. Era Augusto Ferreira, o funcionário do banco. Falou pouco, como sempre, sem levantar a voz. Dona Catarina, os últimos comprovantes entraram no sistema. A propriedade cumpriu o acordo. Podemos considerar a renegociação encerrada. Catarina apertou o pano com força. Agradeceu com uma voz que quase não saiu direito. Desligou, encostou as duas mãos na pia. Ficou olhando para o azulejo, tentando entender o tamanho daquela frase. Depois de meses inteiros carregando aquele peso, o peso simplesmente havia saído. E o corpo dela ainda não sabia o que fazer com o espaço vazio. Foi buscar Marcelo no galpão. Ele estava ajustando o suporte de uma prateleira. Levantou os olhos assim que ela entrou. Terminou, seu Marcelo. Terminou o quê? A dívida. O banco encerrou. A gente conseguiu. Marcelo largou a ferramenta na mesa. Ficou um instante absorvendo aquilo. Depois abriu meio sorriso curto. Que bom, dona Catarina. Que bom mesmo. A gente conseguiu. Ela repetiu, e a voz ganhou vida na segunda vez. Marcelo balançou a cabeça e ficou quieto de novo, estranhamente quieto para o tamanho da notícia. Catarina percebeu, mas não disse nada. Voltou para a sede. À noite, sentaram na varanda com o caderno. Ela havia calculado tudo antes. Cada entrada, cada despesa, cada valor recuperado. O acordo entre os dois estava escrito ali com letra clara. Uma porcentagem do que a fazenda tinha reerguido. Uma porcentagem dos primeiros lucros. O valor tinha ficado bom. Bom mesmo. Não era fortuna. Era resultado honesto de meses inteiros de trabalho pesado. Catarina virou o caderno para ele. Este é o seu. Marcelo leu com calma. Passou o dedo pela coluna dos números. Fechou o caderno com cuidado. A senhora não precisa me pagar tudo isso. Mas precisa, sim. Uma parte já cobre o que a gente combinou. O senhor assumiu o risco quando ninguém aqui acreditava. O senhor trabalhou meses sem garantia. O combinado foi esse. Eu cumpro o que combinei, seu Marcelo. Não é caridade. É acordo. Ele levou um tempo para responder. Encostou o caderno na mesa. Olhou para o pasto escuro, para os postes acesos ao longe, para as mudas plantadas perto da varanda da casa pequena. Devolveu o olhar para ela. Então está certo. Eu recebo. Catarina fez um gesto simples com a cabeça. Não conseguiu fingir alegria naquela hora. A cena que devia ser comemoração tinha ficado esquisita para os dois. Ambos entendiam a mesma coisa ao mesmo tempo, sem precisar dizer. O acordo tinha acabado. E o que vinha depois do acordo, ninguém havia combinado. No dia seguinte, Marcelo apareceu para o trabalho mais cedo do que o normal. Terminou a ordenha, ajustou uma peça da bomba d'água que vinha falhando, deixou um novo lote de queijo pronto para curar. Trabalhava com a pressa de quem já estava de saída. Catarina reparou. Não disse nada. À tarde, ela entrou na casa pequena para deixar um pouco de café passado numa garrafa. E parou na porta. Sobre a cama, aberta, estava a mala. A mesma mala pequena com que ele havia chegado. Algumas roupas dobradas ao lado. A camisa nova, aquela que ele havia comprado na cidade, ainda no cabide. As 3 mudas, replantadas em vasinhos de barro, encostadas no canto, como se ele não soubesse ainda se deixava ou levava. Catarina colocou a garrafa em cima da mesa sem fazer barulho e saiu. Encontrou Marcelo no fim da tarde, perto do curral. Falou de uma maneira controlada, sem levantar a voz. O senhor vai embora quando? Marcelo secou as mãos no pano preso na cintura. Encarou-a antes de responder. Daqui a 2 dias. Está bem, dona Catarina. Está bem, seu Marcelo. O senhor não me deve satisfação. A gente combinou desse jeito. A senhora quer que eu fique? Catarina segurou a resposta que vinha na ponta da língua. Segurou porque sabia que se falasse aquela resposta ia estar pedindo, e ela não pediria. Não desse jeito. Não a um homem que precisava querer ficar por conta própria. Eu quero o senhor bem, seu Marcelo, onde o senhor achar que está bem. Ele balançou a cabeça. Não insistiu. Não disse mais nada.
Nas 2 noites seguintes, Marcelo terminou os pequenos serviços que havia começado. Deixou tudo em ordem. Guardou as ferramentas nos lugares certos, escreveu num papel algumas observações sobre a produção para Catarina consultar depois, ajustou os vasinhos das mudas dentro da casa pequena para que ela pudesse continuar molhando. Catarina caminhou pela sede no escuro naquela última noite sem dormir direito. Sabia que na manhã seguinte ele iria embora. E sabia principalmente que não pediria para ele ficar. O amanhecer chegou cinzento, sem chuva, com o vento parado. Marcelo levantou cedo, como sempre. Fez a última verificação no galpão. Deixou os panos dobrados sobre a mesa. Passou pela ordenha para se despedir dos 2 rapazes que trabalhavam ali. Falou pouco, como sempre. Apertou a mão de cada um, agradeceu, pediu que cuidassem bem da dona. Depois voltou à casa pequena. Fechou a mala com calma. Colocou a camisa nova por cima. Deixou os vasinhos das mudas alinhados perto da janela, num canto que pegava sol de manhã. Escreveu num pedaço de papel a quantidade de água que cada muda precisava por semana. Dobrou o papel e apoiou no vidro do vaso do meio. Passou uma última vez pela cozinha da casa pequena. Olhou a casa vazia pela última vez. Pegou a mala. Saiu. Catarina estava na varanda da sede, com uma xícara na mão. Não estava tomando o café. Estava só segurando. Viu Marcelo aproximar-se pelo caminho batido, com a mala do lado do corpo, como no primeiro dia. Só que dessa vez a mala parecia mais pesada. Talvez fosse impressão. Ele subiu os degraus sem pressa e parou a alguns passos. Vinha entregar as chaves. Marcelo estendeu a mão. Catarina pegou o molho pequeno, guardou dentro do bolso do avental sem olhar para as chaves. O rapaz da caminhonete do vizinho vem me buscar daqui a pouco. Vai me deixar no centro. Está bem? Ele hesitou. Olhou para o pasto, para o galpão que agora tinha portas abertas e caixas de queijo prontas para o transporte, para o curral que funcionava sozinho, para a mulher que estava na frente dele, com o rosto sério e os olhos secos. A senhora conseguiu, dona Catarina. A fazenda está firme. Agora a senhora consegue seguir sem mim. Catarina demorou para responder. Encostou a xícara no parapeito da varanda. Falou baixo, com a voz firme. Eu nunca precisei que alguém fizesse tudo por mim, seu Marcelo. Eu precisava de alguém disposto a fazer comigo. Marcelo apertou a alça da mala. A frase era quase a mesma que ela tinha dito no primeiro dia. A gente combinou desse jeito. A gente combinou. Então está combinado. Catarina inclinou a cabeça de leve. Ela apenas concordou. Se havia alguma coisa que queria dizer, guardou para si. E Marcelo entendeu que era ali que aquilo terminava. Ele desceu os degraus e andou pelo caminho de terra até a entrada da fazenda. A caminhonete do vizinho já esperava do lado de fora da porteira com o motor ligado. Marcelo colocou a mala na caçamba, trocou 2 palavras com o rapaz, voltou para abrir a porta do passageiro e foi ali que parou. Ficou com a mão na maçaneta, sem abrir. Olhou para trás, viu a sede da fazenda no fim do caminho, viu o galpão do lado, viu a casa pequena com os vasinhos alinhados na janela, viu a varanda vazia, porque Catarina havia entrado. Naquela terra, ele tinha recuperado o gosto pelo trabalho e encontrado um motivo para parar. Era o lugar em que ele tinha ganhado uma faca boa para a cozinha. Era o lugar em que tinha plantado mudas que já davam folha nova. Era o lugar em que uma mulher havia esperado dele uma resposta que ele não conseguiu dar. Marcelo soltou a maçaneta, voltou até a caçamba, puxou a mala de volta. O rapaz da caminhonete arregalou os olhos. O senhor não vai mais? Não vou. Quer que eu volte outra hora? Não precisa. Obrigado pelo trabalho. Marcelo colocou uma nota na mão do rapaz. A caminhonete arrancou pela estrada de terra e sumiu na primeira curva. Ele ficou parado do lado de fora da porteira. A mesma porteira em que havia chegado meses antes, pedindo trabalho. A mesma porteira em que quase saiu. Empurrou a porteira e entrou com a mala na outra mão.
Caminhou de volta pelo caminho de terra, passou pelo galpão, passou pela casa pequena, chegou até a sede. Catarina estava sentada dentro da cozinha com as duas mãos apoiadas na mesa, os olhos fixos em ponto nenhum. Ouviu passos. Levantou o rosto, viu Marcelo na porta com a mala no chão ao lado da bota. Ela não disse nada, só esperou. Marcelo entrou e colocou a mala num canto longe do alcance da mão. Puxou uma cadeira e sentou de frente para ela. Ficou em silêncio, procurando as palavras certas. Um homem pouco acostumado a se abrir. Catarina segurou a mesa com força e continuou esperando. Marcelo apoiou os braços na mesa. Encarou Catarina de um jeito diferente daquela vez. O cansaço e a distância que ela conhecia nele pareciam ter ficado na porteira. Só ele sentado ali, procurando as palavras. O serviço terminou, dona Catarina. O acordo foi cumprido. A senhora não me deve nada. Então, por que o senhor voltou? Marcelo olhou para as próprias mãos por um instante. Depois devolveu o olhar para ela. Eu passei a vida achando que ir embora resolvia tudo. Cheguei na porteira e vi que não tenho para onde ir. Não quero outro lugar, dona Catarina. Catarina não respondeu. Continuou esperando. Eu voltei porque eu amo a senhora, dona Catarina. Levei tempo demais para admitir isso, até para mim mesmo. Sou homem de poucas palavras, a senhora sabe. Mas essa palavra eu preciso dizer certo. Eu amo a senhora. E eu quero envelhecer aqui, do seu lado, se a senhora me aceitar. Os olhos de Catarina se encheram, mas ela ainda conseguiu responder. Falou baixo, com a voz um pouco rouca. Seu Marcelo, diga, eu também amo o senhor. Faz tempo, só não tinha coragem de falar antes do senhor. Marcelo baixou a cabeça e um sorriso pequeno abriu no canto da boca dele. Estendeu a mão sobre a mesa. Catarina cobriu a mão dele com a dela. Ficaram com as mãos juntas sobre a mesa. Naquele momento, nenhum dos dois precisava explicar mais nada. Isso não vai ser fácil, disse ela. Eu sei, a gente vai errar, a gente vai brigar. Eu sei, mas eu não vou mais embora. O tempo passou depois disso. Passou do jeito bom, do jeito calmo, do jeito que tempo passa quando dia após dia a vida vai ganhando forma. Marcelo não desfez a mala no primeiro dia. Levou uma semana. Tirou a camisa nova primeiro, depois as calças, depois um caderno velho que ele carregava havia anos, com anotações antigas sobre queijo, e que colocou dentro da gaveta da escrivaninha na sede. A mala vazia foi parar no alto de um armário. Ficou lá. A produção da queijaria cresceu com cuidado. Catarina e Marcelo aprenderam juntos a segurar o negócio no tamanho que dava para tocar bem. Contrataram mais um rapaz para o galpão, uma moça para ajudar na embalagem, mantiveram os 2 ordenhadores antigos. O empório da parte antiga continuou sendo cliente. A padaria virou amiga. O mercado da outra cidade passou a comprar toda semana. A feira pequena, aos sábados, virou hábito. Augusto Ferreira ligou uma vez, meses depois, para avisar que a fazenda estava registrada como quitada em todos os sistemas. Falou pouco, como sempre. Desligou. Catarina guardou o telefone, olhou para Marcelo, do outro lado da cozinha, e falou de uma maneira simples. Está tudo em ordem. Está. Marcelo passou a dormir na sede. Não teve conversa longa sobre isso. Foi acontecendo. Uma noite, Catarina falou que a casa pequena não fazia sentido. Marcelo concordou. Foi buscar as coisas dele no dia seguinte. Levou os vasinhos. Colocou na janela da sala, no canto que pegava sol da manhã. Casaram num cartório da cidade, num dia comum de terça-feira, sem festa, sem convidado. Voltaram para a fazenda, tomaram café na varanda, foram para o galpão trabalhar. Foi do jeito deles. Muito tempo depois, numa tarde qualquer, Catarina entrou no quarto para pegar um casaco no alto do armário. A mala pequena estava ali, no fundo, cheia de poeira. Ela puxou. Segurou nas 2 mãos. Ficou olhando com um sorriso no rosto. Devolveu a mala para o lugar, empurrou bem para trás, para não pegar nas mãos por acidente.
fechou o armário. À noite, na varanda, contou para Marcelo o que tinha feito. Marcelo riu baixinho e não disse nada. Passou o braço em volta do ombro dela e ficou olhando o pasto escuro. O homem que havia passado a vida inteira pronto para ir embora, agora não precisava mais daquela mala. E a mulher que um dia havia soltado na porteira uma frase que nem pretendia dizer, havia encontrado exatamente o que pedira. Alguém que escolheu construir do lado dela. A fazenda seguiu firme. O galpão seguiu produzindo. As mudas na janela cresceram e ganharam vasos maiores. E todos os dias, quando Marcelo passava pela porteira voltando de alguma entrega, ele fazia o mesmo gesto pequeno. Encostava a mão na madeira antiga por um instante antes de entrar. Como quem agradece em silêncio o lugar em que tinha finalmente decidido ficar. E você, minha querida amiga, teria tido a paciência da Catarina? Às vezes a vida dá umas voltas danadas só para colocar a pessoa certa no nosso caminho, na hora em que a gente mais precisa. Se você gostou de passar esse tempinho aqui comigo, não esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal para a gente não se desencontrar nas próximas histórias. E aproveita para mandar este vídeo para aquela amiga que adora uma boa conversa. Um abraço bem apertado, fica com Deus e até a próxima.